Antes de orarmos, respire fundo. Silencie a alma. Muitas vezes, Deus fala mais forte no silêncio do que no barulho das palavras. Agora, imagine, e se aquilo que você tanto pediu, em oração, aquilo que parecia ser o maior milagre da sua vida, se tornasse justamente o motivo do seu distanciamento de Deus? Pode parecer estranho, mas é real. O presente pode se tornar um peso quando o colocamos acima do doador. E isso não acontece de uma vez. É sutil, quase imperceptível. Você ora, jejua, clama, agradece antes mesmo de receber. E quando finalmente a bênção chega, ela vem com alegria, lágrimas, alívio. Você diz, Deus é bom, e Ele é. Mas o tempo passa, e sem perceber, você começa a focar mais no presente do que na presença. Você tenta manter o que conquistou, proteger o que foi dado, e aos poucos, o seu coração começa a se ocupar mais com a bênção do que com o Senhor. O inimigo nem sempre rouba de forma escandalosa. Às vezes ele apenas desvia o foco. Um pequeno desvio, quase imperceptível, e quando você percebe, o centro já não é mais Deus. É o milagre, é o sonho. É aquilo que antes te levava a orar, agora te afasta da oração. Então, pergunte a si mesmo. Será que o dom está ocupando o lugar do doador? Será que a bênção que você tanto esperou está se tornando um ídolo silencioso no seu coração? Se isso falou com você, escreva nos comentários. Senhor, quero te colocar em primeiro lugar. É estranho, mas real. Algo que recebemos como presente de Deus pode se tornar um obstáculo espiritual. Às vezes não percebemos que o inimigo não precisa tirar o que amamos. Ele só precisa desviar o nosso olhar. Um pequeno ajuste na direção do coração. E aos poucos deixamos de buscar o Senhor com a mesma intensidade. O que antes era motivo de oração se torna fonte de preocupação. O que antes gerava fé passa a gerar medo de perder. E assim, a bênção se transforma em peso. Lembra de quando você chorava por aquele sonho? Dos dias em que jejuava por uma resposta? Daquela época em que seu clamor era puro, entregue? Sincero? Você dizia, Senhor, mesmo que eu não veja agora, eu confio. Mas quando a resposta chegou, quando o milagre se tornou realidade, sua mente começou a se ocupar mais em manter o que recebeu do que em buscar o coração do Pai. É sutil, começa com gratidão, depois com zelo. E de repente, o seu coração está mais ligado ao que Deus fez do que ao próprio Deus. A bênção que era a prova da fidelidade dele, vira o centro da sua identidade. O trabalho, o relacionamento, o filho, o projeto, a cura, tudo isso pode ocupar um lugar que só o Senhor deveria ocupar. E então vem a pergunta que corta a alma. E se Deus pedisse de volta? E se Ele dissesse, coloque no altar? Você confiaria o suficiente para devolver o que tanto custou a receber? Essa é a medida da nossa entrega. Não se trata apenas de fé para receber, mas de fé para renunciar se for preciso. É nesse lugar mas que de fé para renunciar se for preciso. Ou no doador. Inês, se essa palavra descobrimos se nosso amor está no presente ou no doador. Comente. Senhor, ensine-me a te amar acima de todas as coisas. Agora pense comigo. Qual é aquele pedido que tem vivido nos seus lábios? A oração que você repete noite após noite? O milagre que faz seus olhos se encherem de lágrimas, só de imaginar acontecendo? Talvez seja uma cura que você espera há anos. Um filho que você deseja abraçar, um casamento restaurado, a porta profissional que parece nunca abrir, um recomeço, uma chance de provar que ainda vale a pena sonhar. Você já pensou no dia em que Deus atenderá esse pedido? O dia em que Ele dirá sim? E então, a porta se abre, a resposta chega. O peso sai dos ombros. Você sente paz, alegria, gratidão. O coração se enche de louvor. Você conta a todos. Deus é bom, e Ele é, sempre foi. Mas e depois? O que acontece quando o foco muda? Quando o milagre ocupa o centro da sua mente? E você começa a se preocupar mais com como manter o que tem, do que com como buscar mais de Deus? A bênção que veio para glorificar o Senhor começa a virar o seu mundo. O trabalho vira sua fonte de segurança. O filho vira sua identidade. O casamento vira seu alicerce. O sonho vira sua razão de viver. E aí, sem perceber, você começa a temer perder a bênção mais do que teme se afastar de Deus. Você começa a proteger o que recebeu, mas não protege mais o altar do seu coração. A oração esfria. A sede pela palavra diminui. O louvor se torna raro, não porque você o rejeitou, mas porque devagar você o substituiu. Não deixe isso acontecer. Volte, reordene seu coração. O presente nunca pode ser maior do que o presenteador. Se essa palavra falou contigo, escreva nos comentários.
Senhor, se eu tiver a Ti, eu tenho tudo. Vamos mais fundo agora. Imagine que Deus, em sua soberania e amor, resolve te fazer uma pergunta que atravessa a alma. E se eu pedisse de volta aquilo que você tanto esperou? Consegue sentir o peso dessa pergunta? Ela nos leva direto ao coração da história de Abraão. Ele esperou por anos, caminhou com Deus, confiou mesmo quando tudo parecia impossível. Chorou, duvidou, se calou, mas nunca deixou de andar, até que enfim a promessa chegou. Um filho, Isaque, um milagre. A resposta de décadas. Mas então, em um dos momentos mais misteriosos da Bíblia, Deus fala algo que parece impossível de entender. Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, a quem amas, e oferece-o. Imagine o silêncio, o choque, o ar, deixando os pulmões, a dor no peito. Aquilo não era só um pedido, era um teste de entrega, de fé, de amor. Não sobre o filho, mas sobre o lugar que Deus ocupava no coração de Abraão. E, aqui está a pergunta que ecoa até hoje. Será que amamos mais a promessa do que o Deus da promessa? Será que o nosso amor resiste quando o Senhor nos chama a entregar o que mais valorizamos? A verdade é que muitos de nós dizem: sim, Senhor, eu te amo acima de tudo, mas quando chega a hora de provar isso na prática, o nosso aperto, o nosso medo de soltar, revela onde está a nossa confiança. Abraão não hesitou. Ele obedeceu. Não hesitou. Subiu ao monte, preparou o altar, amarrou o próprio filho, e quando ergueu a faca, pronto para entregar o seu tudo, Deus o impediu. Porque ali, naquele gesto, Deus viu um coração completamente rendido. Você confiaria assim? Se isso mexeu com você, escreva: Senhor, nada é mais precioso para mim do que a tua vontade. Há algo nessa história de Abraão que nos confronta de forma pessoal. A obediência dele não foi teórica, não foi apenas uma oração bonita, ou uma canção tocante. Cedo, foi prática, foi real. Envolveu passos, decisões, dor e fé. Ele levantou cedo, preparou tudo, subiu o monte com Isaque, e não hesitou em construir o altar. O que você acha que se passava em sua mente naquele caminho? Será que o coração não doía a cada passo? Será que a dúvida não tentou gritar, mas ele continuou? Porque Abraão sabia, Deus era digno, acostumado mesmo quando a ordem parecia contradizer a promessa. Quantos de nós diríamos o mesmo? Estamos tão acostumados a pedir, clamar, a desejar, mas quando o Senhor muda o rumo, quando Ele pede aquilo que mais amamos, será que continuamos dizendo? Abraão mostrou que seu amor começamos a negociar, justificar, racionalizar. No alto daquele monte, Abraão mostrou que seu amor por Deus era maior do que o seu amor pela promessa. Ele ergueu a faca. Abraão, o coração talvez em pedaços, mas com a fé firme. E foi nesse exato momento que o céu gritou: Abraão, não toque no menino! Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Essa história é mais do que um relato antigo. É um espelho. Deus continua fazendo a mesma pergunta hoje. Você me ama mais do que aquilo que eu te dei? E mais importante, você confiaria em mim a ponto de devolver? Isso não é sobre perder, é sobre confiar. Não é sobre abrir mão do que é precioso, mas sobre colocar tudo no lugar certo, nas mãos de Deus. Se essa palavra te tocou, escreva: Senhor, tudo o que tenho é teu, meu coração está no teu altar. Abraão passou no teste. Ele provou que nada era mais importante para ele do que obedecer a Deus. E por causa disso, Deus não apenas preservou Isaque, mas liberou uma bênção que atravessaria gerações. Em Gênesis 22, Deus declara: Porque fizeste isso e não me negaste o teu filho, o teu único filho, certamente te abençoarei. E por meio da tua descendência, todas as nações da terra serão abençoadas. Porque obedeceste a minha voz. Você consegue perceber o poder de um coração totalmente entregue? O céu inteiro se move quando um filho ou filha de Deus diz: Senhor, mesmo que doa, eu confio em ti, mesmo que custe, eu obedeço. Não é a força da promessa que sustenta a nossa fé, mas a fidelidade de Deus. E Ele honra aqueles que o colocam acima de tudo. Sabe por que Deus nos chama à entrega? Não é porque Ele quer tirar algo de nós, é porque Ele quer nos dar algo maior. Um coração livre, um espírito leve, uma fé verdadeira. Quando seguramos as bênçãos com mãos fechadas, vivemos com medo, ansiedade, apego. Mas quando entregamos
Com mãos abertas, vivemos com paz, porque sabemos se foi Deus quem deu. Ele sabe exatamente o que fazer com aquilo. E se ele pedir de volta, não será para te punir, será para te proteger, será para te curar, será para colocar no seu lugar algo que vai te levar ainda mais perto do coração dele. A pergunta de Deus para Abraão continua viva. Você me daria o que eu mesmo te dei? E a nossa resposta revela o verdadeiro estado da nossa fé. Se isso falou com você, comente: Senhor, minha vida está em tuas mãos. Tudo é teu. A maior prova de amor que podemos dar a Deus não está em palavras bonitas, mas em uma obediência silenciosa, em uma entrega que não depende de aplausos, mas que acontece no altar secreto da alma. Muitos dizem: Senhor, eu te amo, mas quando o Espírito Santo toca em algo que se tornou prioridade, o coração hesita. A entrega se transforma em resistência, a adoração se torna seletiva. E Deus conhece isso. Ele não se impressiona com declarações públicas se não houver rendição verdadeira no íntimo. Ele busca corações que confiem tanto nele a ponto de dizer: Senhor, se tu me deres, louvarei. Mas se pedires de volta, louvarei também. Porque o que mais quero é estar no centro da tua vontade. Quantas vezes, sem perceber, colocamos o nosso valor em cima do que conquistamos? A carreira que construímos, a reputação que mantemos, o ministério que lideramos, o relacionamento que restauramos. Tudo isso é bênção, sim. Mas nenhuma dessas coisas pode definir quem você é. E o seu valor está em pertencer ao Pai. Você é filho. Você é filha, e o seu valor está em pertencer ao Pai. Se tudo fosse tirado hoje, e só restasse Deus, será que ainda o chamaríamos de suficiente? Ou será que a nossa fé está condicionada a manter o que recebemos? A resposta a essa pergunta determina se vivemos para o reino ou apenas para os resultados. Deus está à procura de corações dispostos a segurar tudo com mãos abertas. Não por desprezo, mas por confiança. Se essa palavra encontrou você, escreva: Senhor, quero te amar mais do que tudo que o mundo pode me dar. Hoje, o Espírito Santo nos convida a examinar o coração com sinceridade. Será que estamos mesmo dispostos a abrir mão de tudo, se for para permanecer com Jesus? Será que conseguimos dizer, como Jó: o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Essa é uma das declarações mais poderosas que alguém pode fazer. Adorar mesmo na perda. Confiar mesmo sem entender, se render mesmo com lágrimas nos olhos. Deus não nos chama para uma fé rasa, movida apenas por respostas e bênçãos. Ele nos chama para uma comunhão profunda, onde a presença dele é suficiente, mesmo quando as orações parecem sem resposta. E a verdade é que, às vezes, até mesmo aquilo que Deus nos deu com amor, pode virar um ídolo, se não for mantido no altar. Não porque seja mal, mas porque o nosso coração, tão frágil e humano, tem a tendência de se apegar mais ao visível do que ao eterno. Por isso, ele nos chama a viver de forma diferente, a manter os olhos nele, e não no que ele faz. A confiar mesmo quando ele silencia, a segui-lo, mesmo quando o caminho é estreito, a entregar, mesmo quando a alma quer segurar. Esse tipo de entrega não nasce da força humana, nasce da revelação de quem Deus é. Quando você o conhece de verdade, percebe que nenhum sonho, bênção ou conquista se compara a ele. E então, de forma quase natural, você começa a soltar. Não porque perdeu algo, mas porque entendeu que, se tem Jesus, tem tudo. Se isso falou ao seu coração, escreva nos comentários: Jesus, tu és o meu tudo. Nada é maior que a tua presença. Hoje, talvez Deus esteja te chamando para um tipo de rendição que vai além do que você imaginava. Uma entrega sem reservas. Não parcial, não negociada, uma entrega que diz: Senhor, tudo o que sou, tudo o que tenho, tudo o que sonho, é teu. Essa é a essência da verdadeira fé. Não apenas crer que Deus pode fazer, mas confiar nele mesmo se ele não fizer, mesmo que o milagre não venha, mesmo que o tempo passe, mesmo que a resposta demore, porque mais importante do que o que Deus pode nos dar é quem ele é. Quantas vezes dizemos: Senhor, usa minha vida, mas no fundo, esperamos que isso aconteça da nossa forma, no nosso tempo, do nosso jeito. Quando o processo nos tira da zona de conforto,
a tentação é recuar, mas é justamente aí que a fé amadurece. Na entrega sem garantias. Na obediência sem explicações. No sim dito de olhos fechados, confiando que os olhos de Deus veem além. E acredite, nada que você entrega a Deus se perde. Tudo o que você coloca no altar, Ele transforma. Às vezes Ele devolve, outras vezes Ele substitui, mas sempre Ele recompensa com algo maior, paz, intimidade, propósito e uma fé que ninguém pode roubar. Essa entrega, essa rendição profunda, não é fraqueza. É liberdade, é maturidade. É o lugar onde a alma encontra descanso e o coração direção. Então pare por um momento agora e pergunte: existe algo que você precisa devolver para Deus? Algo que tomou espaço demais no seu coração? Se essa pergunta ecoa dentro de você, escreva nos comentários: Senhor, tudo que for maior que ti em mim, ajuda a me entregar. Vamos orar juntos, agora. De todo o coração, se possível, feche os olhos onde você estiver e entregue cada área da sua vida diante do Senhor. Senhor Jesus, a tua palavra em Lucas 9, versículo 62 diz: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E hoje eu te peço, humildemente, me ajuda a não olhar para trás. Me ensina a não desejar aquilo que o Senhor já pediu para eu deixar. Me fortalece para não viver dividido, metade em obediência, metade em medo de perder. Senhor, eu não quero mais viver pela metade. Não quero mais segurar com uma mão o que tu me deste e com a outra tentar controlar o futuro. Me ensina a confiar de verdade, me ensina a soltar. Se houver em mim qualquer coisa que esteja ocupando o teu lugar, uma bênção, um sonho, um relacionamento, uma conquista, revela para mim, que eu não transforme algo bom num ídolo, que eu não confunda a tua generosidade com o meu propósito. Assim como Abraão, que mesmo amando Isaac, colocou no altar, dá-me essa coragem, que eu não hesite, que eu não negocie, que o Senhor encontre em mim um coração totalmente rendido. Espírito Santo, eu não consigo viver isso sozinho. Já tentei mudar, já prometi fazer diferente, já falhei, mas hoje eu não peço força humana, peço a tua graça, a tua presença, o teu poder em mim. Tira de mim o que for peso, restaura em mim o que for teu, reacende em mim a chama da confiança. Senhor, eu te entrego meus sonhos, minhas bênçãos, meus planos, te entrego o meu tempo, minha história, minhas dores e alegrias. Te entrego o que me prende e o que me impulsiona. Tudo é teu, porque se eu tiver a ti, nada me faltará. Jesus, tu és mais do que suficiente. Tu és meu tesouro, meu descanso, minha razão, e eu declaro, não importa o que eu tenha ou deixe de ter, se eu estiver contigo, eu tenho tudo. Se essa oração tocou seu coração, escreva amém nos comentários, como um ato de fé, e se você quiser, compartilhe aqui abaixo o seu pedido, será uma honra orar por você.